Quero agradecer o privilégio, o convite que nos foi estendido para estarmos aqui em Palm Coast. Glória a Deus. Nosso coração está ligado a vocês. Um pedaço da nossa vida está aqui. Nós queremos, neste momento, antes de iniciar o estudo da Palavra de Deus, queremos orar. Vamos orar. Pai eterno que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando, louvando-Te, porque só o Senhor merece todo louvor e adoração. Pedimos a Tua bênção, que ela seja derramada sobre o Teu povo que se reúne aqui e ao redor do mundo, Te buscando neste dia santo, Te adorando. Derrama o Espírito Santo sobre nós, que Ele se aposse da nossa mente, que Ele nos dê a iluminação celestial para entendermos as Tuas verdades. Amém. Pai eterno, responde às orações do Teu povo, atende às suas necessidades. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, Deus colocou na nossa mente o tema para esta manhã: enfrentando os leões. Vocês sabem que para vencer um leão é só um outro leão. Por isso a Bíblia fala de dois leões, não é? O leão da tribo de Judá e o outro leão, que é Satanás, que anda em derredor, bramando, querendo nos tragar, querendo nos destruir. Mas nós temos o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, ali em Apocalipse capítulo 5 e o verso 5, quando João estava chorando, em Apocalipse 5:5 diz: não chore, João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Amém. Que morreu, que venceu, para poder abrir o livro selado com 7 selos. Queridos, Jesus é o leão da tribo de Judá, é Ele que luta as nossas batalhas. Não queira enfrentar Satanás com as suas próprias forças. Não vá correndo ao encontro desse leão que é Satanás. Vá correndo ao encontro do leão da tribo de Judá. Quando você é ameaçado por Satanás, você não corre contra ele, você corre para Jesus. Você se esconde em Jesus Cristo. É assim que Daniel nos deu o exemplo. A história que nós vamos estudar hoje é uma história profética. É uma história contada para as crianças. Você já ouviu dezenas de vezes. As crianças sabem esta história de cor. Está em Daniel capítulo 6. A história de Daniel na cova dos leões. Ela é contada e recontada para as crianças. E queridos, o que tem de profecia aqui nesta história? Qual é a profecia que Deus quer nos ensinar hoje, através de Daniel capítulo 6? Vamos ler então o capítulo 6, o verso 1 até o verso 3. Aqui diz: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Babilônia tinha sido derrubada, vencida pelos medos e os persas. 2 povos que se uniram para destruir Babilônia: Dario, o medo, e o seu sobrinho Ciro, o persa. Eles então desviaram as águas do rio Eufrates e entraram em Babilônia numa noite de carnaval. Um carnaval estava sendo feito por Belsazar. Isso está no capítulo 5 de Daniel. E naquela noite Deus apareceu, uma mão escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, pesado fosse na balança e achado em falta. Naquela mesma noite Belsazar foi morto, e Dario e Ciro, os dois, tio e sobrinho, possuíram Babilônia. Mas Dario foi entronizado como rei de Babilônia. Ele era o mais velho. E queridos, aqui diz que Daniel, se bem que fosse um primeiro-ministro no reino de Babilônia, ele foi escolhido para ser também uma pessoa de muita influência no reino da Medo-Pérsia. Dario e Ciro já tinham ouvido falar de Daniel, o testemunho de Daniel. Por isso lemos aqui no capítulo 6, no verso 2 agora.
sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então o rei Dario escolheu 120 presidentes de 120 províncias e colocou 3 presidentes para dominarem e para liderarem os 120, e destes 3 escolhidos, Daniel era um deles, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Queridos, Daniel se distinguiu entre os 3, porque nele havia um espírito excelente, havia nele um Espírito Santo. Você se distingue, você se diferencia das pessoas que vivem ao seu redor, quando você tem em você o Espírito de Deus. Amém. Se o Espírito Santo possui a sua mente, se você é templo do Espírito Santo, ele vive em você, onde você for, você será diferente. Você vai fazer brilhar a luz da verdade, a luz do Evangelho e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu na vida de Daniel. Aqui diz o verso 4: ele despertou ciúme e inveja. Onde você for, se você brilha com o brilho que vem dos olhos de Jesus Cristo, com o brilho do caráter de Jesus Cristo, você vai ser visto, mas você também vai ser odiado e perseguido. Pessoas vão te invejar e vão querer atrapalhar a sua vida, porque você ainda não está no céu. Entenda que você ainda não está no céu. Nós estamos na terra, um campo de batalha entre o bem e o mal, e quando você se posiciona ao lado de Jesus, você tem o ódio e a inimizade de Satanás e os seus agentes, mas você é amado no céu. Você tem os anjos de Deus ao seu lado. E aconteceu com Daniel, capítulo 6, verso 4: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Queridos, está muito claro, não havia culpa em Daniel, porque ele era um homem íntegro, ele era leal, ele não tinha uma vida dupla, ele era honesto, transparente, e não achavam culpa nenhuma. Agora diz o verso 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Por isso eu disse que esta história de Daniel na cova dos leões, de Daniel 6, é uma história profética. As histórias de Daniel não são simplesmente histórias para serem contadas para as crianças. Existem profecias na história. No capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, capítulo 6, todas cheias de histórias proféticas. E eles disseram: nós não vamos encontrar nada para acusar Daniel, se não a procurarmos na lei do seu Deus. Transportando agora para os nossos dias, meus queridos, qual vai ser a desculpa, qual vai ser a justificativa, agora no tempo do fim, no tempo desta última geração, que está se preparando para a volta de Jesus? Qual vai ser a acusação deles contra nós? Que somos desonestos nos impostos? Não. Que somos ladrões? Que somos mentirosos? Não. A desculpa que eles vão achar para nos acusar é na lei do nosso Deus. Não encontrarão na vida do remanescente fiel de Deus outra razão a não ser a fidelidade à lei de Deus. O mesmo que disseram de Daniel falarão de você. Não acharemos nada contra ele a não ser na lei do seu Deus. É ali nos 10 mandamentos, queridos, que eles vão encontrar motivo
e razão ou justificativa para nos perseguir. E aqui diz o verso 6, capítulo 6, verso 6: Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqueles inimigos de Daniel conheciam a vida íntima de oração que ele tinha. Eles sabiam que ele costumava orar 3 vezes por dia. Isso ficou notório. Por isso eles procuraram criar uma lei para penalizar Daniel quando ele fosse orar ao Deus de Israel. Queridos, será que as pessoas conhecem a sua vida de oração? Você tem uma vida de oração? Uma vida oculta, em comunhão com Deus? De madrugada, quando você levanta, antes da sua família acordar, você já acorda e você vai para um canto da casa, para um quarto, ou sai para o bosque, sai caminhar, louvando a Deus, conversando com Ele, abrindo o coração a Deus como se fala com um amigo, falando com Deus, sendo amigo de Deus, como Abraão, como Enoque, eram amigos de Deus. A serva de Deus, Ellen White, diz que Enoque vinha desses momentos de comunhão com Deus, em meio à natureza. Quando ele voltava com o rosto brilhando. As pessoas percebiam que ele havia estado com Deus. Tão íntima era a amizade de Enoque com Deus. Por isso Deus o tomou e o levou para o céu. Ele foi o primeiro arrebatado para o céu, Enoque. Lá está. Queridos, nossa íntima comunhão com Deus, a nossa íntima amizade com Deus será visível para os nossos familiares, será visível para os nossos inimigos também. E aqui diz o capítulo 6, agora o verso 8: Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Verso 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, quem costuma se ajoelhar 3 vezes por dia, como Daniel fazia, e orar a Deus, ele não ora 3 vezes ao dia. Vou repetir: quem tem o hábito de 3 vezes por dia se isolar, se ajoelhar e abrir o coração em adoração a Deus, ele não ora 3 vezes por dia, ele ora o dia inteiro. A pessoa que ora 3 vezes por dia ajoelhado, a sós com Deus, é porque vive uma vida de incessante oração. Orar sem cessar. Ora 24 horas por dia. Dorme orando. Acorda orando. Vida de oração. É isto que faz você ser um gigante na fé. Amém. É isto que torna você um herói, uma heroína da fé. Porque nós não estamos no céu ainda, meus queridos. Nós estamos num campo de batalha. E nós temos que viver uma vida de oração. Criar um decreto de morte. Um decreto de morte. Para que aquele que orasse ou pedisse alguma coisa a outro Deus ou a outra pessoa que não fosse o rei, fosse penalizado. Morreria. Decreto de morte. A história vai se repetir. Agora, no tempo em que estamos vivendo, no tempo que eu e você estamos vivendo, em nossa geração, haverá também um decreto de morte. Primeiro, um decreto dominical.
Primeiramente, um decreto santificando o primeiro dia da semana no lugar do sábado. E aqueles que forem achados santificando o sétimo dia da semana e não o primeiro dia da semana, então serão perseguidos. E depois do decreto dominical, o próximo passo, Satanás vai se satisfazer quando ele conseguir a aprovação de um decreto de morte contra os filhos de Deus. O livro de Daniel, queridos, possui uma mensagem para o povo de Deus, agora para a última geração. Não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, capítulo 6, verso 5, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós guardamos os mandamentos de Deus? De fato? Vocês sabem que o dia mais barato para se viajar daqui para o Brasil? Que dia é? Sábado. Envolve as 24 horas do sábado. Eu não sei porquê, mas é assim. Quando você compra passagens assim, que fica no stand-by, pastor, eu encontrei uma passagem muito barata. A gente fica assim, esperando. A hora que surgir a vaga, eles nos chamam. Eu digo, não serve, meu irmão. Para o crente que crê em Jesus Cristo e guarda os mandamentos de Deus, não serve esse tipo de passagem barata. Porque eles podem te chamar quando? Sábado. E você vai viajar sábado porque é mais barato? Não. Nós servimos e obedecemos a Deus porque é mais barato? Porque é mais fácil? Não, irmão, não é porque é mais fácil e nem porque é mais barato. É porque Deus pediu. O que Deus pediu para mim e para você, que amamos a Jesus, é uma ordem. E nós não negociamos. Nós não negociamos princípios, irmãos. Por isso, quando alguém me sugeriu, faça esse plano, coloca lá. Você pode viajar pela metade do preço, 1/3 do preço da passagem, se você ficar no stand-by esperando. Não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho princípios. E quem tem princípios, tem um padrão mais elevado. Um padrão mais elevado. Por isso, meus queridos, não vão encontrar uma outra razão para nos acusar, senão na lei do nosso Deus. O quarto mandamento da lei de Deus, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Você já percebeu que a obediência ao quarto mandamento não inclui somente o pai e a mãe, mas inclui também os filhos que estão debaixo do seu teto, comendo do seu arroz e feijão? Eles dependem de você para comer e beber, para morar, então eles precisam viver dentro das regras da casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode ficar nas mãos dos filhos, amarrado nas mãos dos filhos. O que eu vou fazer, pastor? O que eu posso fazer? Ele não quer. Existe um pai, um líder representando Deus no lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas se eu fizer isso, ele vai sair de casa. Não impeça que ele saia de casa. Não mande sair de casa, mas também não impeça que saia de casa. Por quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ficar em casa significa se submeter à lei do lar, de guardar os mandamentos de Deus. Meus queridos, o dragão, diz a Bíblia em Apocalipse 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja. Satanás está irado contra a igreja, não qualquer igreja. Apocalipse 12, 17 diz, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás não vai fazer guerra contra qualquer lar. Ele quer destruir todos os lares, todos os casamentos, mas ele está observando
e ele está focando principalmente os lares que guardam os mandamentos de Deus, tentando destruí-los. Porque a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 12, 17. Satanás move o coração dos desobedientes para que façam guerra contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus, e Satanás odeia Deus. Nós lemos no livro Grande Conflito, na página 607, ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo, mais audaz e decidido. Você acha que vai chegar esse tempo? Não, não vai chegar esse tempo. Já chegou esse tempo. Já existem leis para tornar o domingo como um dia santo. Está na própria encíclica papal. Está na própria Constituição da COP 27. É o domingo verde. E, queridos, ecocídio significa crime internacional contra qualquer lei da ecologia, lei das mudanças climáticas. E uma das leis exige a observância do domingo, o primeiro dia da semana. Isso é o que está na encíclica papal, Laudato Si. Portanto, queridos, o mundo já está neste movimento em prol da imposição do domingo, um projeto audaz e decidido. Invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Esse livro que foi lançado, que é Vozes de Fé para o Ecocídio, Vozes de Fé para o Ecocídio, é um livro que foi lançado no dia 7 de novembro. Está em inglês, só colocar lá no Google, você vai ver este livro. E ali exige-se pena mais dura contra os que transgridem as leis climáticas. Invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas, com prisão. Estou lendo o Grande Conflito, página 607. Serão ameaçados com multas, com prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. O que o inimigo vai fazer? Vai oferecer posições de influência para alguns líderes da igreja, posições de influência, de status, para que se unam com Roma, para que se submetam a Roma. Lembrem-se, meus queridos irmãos, na primeira vinda de Jesus, a igreja de Deus e a sua liderança estavam submissos a Roma. Por isso Anás e Caifás disseram: não temos outro rei senão César. Eles eram leais a Roma e não ao Deus Santo de Israel. Por isso disseram: crucificam, crucificam. A história vai se repetir, meu querido irmão. Estou falando aqui profecia. Isto é profecia. A história vai se repetir. Agora, na segunda vinda de Jesus, oferecerão o quê? Posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo. Para quem? Para que líderes e pessoas do remanescente renunciem à sua fé e se submetam a quem? A Roma, que domina sobre tudo e sobre todos, agora no tempo do fim. Mas a sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra do nosso Deus, mostrai-nos o erro. A mesma resposta foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Grande Conflito, página 607. Agora, no Grande Conflito, página 605, diz assim: o sábado será a pedra de toque da lealdade. Não são os outros mandamentos, mas é exatamente o quarto mandamento da lei de Deus. Será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que o não servem. Grande Conflito, página 605. O lembra-te do dia do sábado para o santificar.
é uma bandeira levantada pelo remanescente fiel de Deus. Mas existe uma outra bandeira, que é guardar domingos e festas. A quem você vai obedecer? Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Uma solução simples seria fechar as janelas. Tão simples. Ninguém mais o veria se ele estava dormindo, se estava orando. Mas a integridade de Daniel não permitiu que ele fechasse as janelas, porque ele disse: se eu fechar as janelas, eu estarei o quê? Enganando. Porque eu não fechei as janelas para dormir, eu estaria fechando as janelas para orar. E eles sabem que eu oro, então eu estaria negando a minha vida de integridade ao meu Deus. Eu vou deixar as janelas abertas, não vou mudar os meus hábitos. Seria uma boa desculpa? Existe um decreto de morte contra mim? Então, Senhor, eu vou deixar de orar por 30 dias, porque era só por 30 dias, não era por um ano. Ou então vou fechar as janelas somente por 30 dias. Queridos, Daniel foi tentado por Satanás de muitas formas, mas ele manteve a sua integridade, não mudou a sua vida nem os seus costumes. Por que deveria ele agora deixar de orar quando mais ele deveria orar? Ele não procurou ocultar o seu ato, embora soubesse muito bem que as consequências da sua fidelidade a Deus poderia lhe custar a vida. O rugir dos leões não abalou a fé de Daniel. Aqueles leões na cova representavam Satanás, mas ele tinha um outro leão, o leão da tribo de Judá. Se a lei nos proíbe de orar, continuemos orando. Se a lei nos proíbe santificar ou adorar a Deus no sábado, vamos continuar adorando a Deus e santificando o sábado. Porém, queridos, se a lei nos proíbe trabalhar no domingo, nós poderemos deixar de trabalhar no domingo? Sim, e poderemos usar o domingo para fazer obras missionárias, visitação, estudos bíblicos. Você não precisa enfrentar a lei, desafiar a lei, fazendo trabalhos que são proibidos no domingo. Você pode muito bem, este é um conselho de Ellen White, usar as horas do domingo para obras missionárias. Lembre-se que o domingo é filho do papado, exaltado pelo mundo cristão, acima do sagrado dia de repouso de Deus. Em caso algum lhe deve o povo de Deus prestar homenagem. Mas, eu estou lendo o Testemunho Seleto do volume 3, página 397. Mas, desejo que compreendam que se provocam oposição quando Deus deseja que evitem a oposição, não estão cumprindo a sua vontade. Você não pode ser provocativo. Não pode construir casa no domingo? Eu vou construir. Não pode cortar a grama no domingo? Eu vou cortar. Não precisa provocar. Use para uma atividade missionária. Não faça no domingo. Estou lendo o Espírito de Profecia, Testemunho Seleto, volume 3, página 397. Não façam no domingo demonstrações de desacato à lei. Podemos nos servir do domingo para levar avante um trabalho que testifique de Cristo. Guarda o sábado, santifica o sábado e usa o domingo para trabalhos o quê? Missionários. Daniel era um amigo de Deus e andava com Deus. Parar de orar não passou pela mente de Daniel. A experiência religiosa de Daniel é uma profecia compacta que revela como deverão viver os guardadores dos mandamentos de Deus nesta última geração. Orar, queridos, é um privilégio seu e meu. Deveremos curtir uma vida de oração. Amém. Conversar com Deus.
louvar a Deus com voz audível. Deveremos cantar hinos de louvor a Deus, expressar nosso amor e carinho em voz audível, falando para Jesus uma declaração de amor, ou falando ou cantando declarações de amor a Jesus. Nossas orações particulares devem ser em voz audível, com mãos levantadas para o céu, pedindo que Jesus nos segure pela mão e nos batize com o Espírito Santo. Nada nesse mundo deve nos privar do privilégio da comunhão pessoal com Deus. Precisamos passar tempo a sós, sozinhos com Deus. Tem um momento do culto da família, de manhã e à noite. Mas existem os momentos em que tanto a mãe como o pai devem buscar a sós comunhão com Deus. Independente de mim, a Leila tem a sua vida de oração e tem os momentos em que ela está lendo a sua Bíblia. Tem um momento em que estamos juntos e tem um momento em que estamos isolados, mas cada um em comunhão. Em comunhão. No silêncio e na quietude cristã, vamos encontrar a paz que o mundo não conhece. E a paz que você procura está no silêncio que você não faz. As pessoas têm medo do silêncio. Entram em casa e a primeira coisa que fazem é ligar alguma coisa para ter algum som, algum barulho, porque tem medo do silêncio. Mas a paz que você procura está no silêncio que você não faz. O batismo do Espírito Santo deve ser o nosso clamor todas as manhãs. O louvor é uma oração diferente. O louvor é uma oração, mas diferente. É uma oração pura e verdadeira, onde você não está pedindo nada, só louvando. Devemos ter em mente que Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Isto está em Salmos 22 e o verso 3. Deus habita em meio aos louvores dos seus filhos. Nossas orações devem estar impregnadas de louvor e confissões. Confissões específicas de pecados específicos. E deveremos pedir que Deus nos lembre de algum pecado que nós não confessamos, que esquecemos e não confessamos. Pedir, me lembre, Senhor, me lembre de algo que eu não confessei. Vocês acham que o Espírito Santo vai lembrar? Ele vai lembrar você de alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás, ou há anos atrás. Eu fiz esse pedido a Deus. Eu me lembro quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, e foi em 1997, abril de 97. Nas minhas orações eu falei: Senhor, me mostre, me lembre alguma coisa que eu deveria ter pedido perdão para o Senhor ou para alguém que eu não pedi, me mostre. Naquela noite Deus me mostrou. Telefone para o fulano de tal. Eu estava nos Estados Unidos, ele estava no Brasil, era um outro pastor, a quem eu deveria ter respeitado mais e não respeitei. Telefone para ele, eu telefonei. A pessoa se assustou. Por que, Samuel está me ligando? Para pedir perdão. Perdão do quê? Ah, lembra? Naquele tempo, já tinham se passado anos, eu fui desrespeitoso com você. Não, Samuel, era só uma questão administrativa, disse ele. Não se preocupe. Não, mas Deus me disse para eu pedir perdão. Eu estou pedindo. Não, então está tudo bem, está perdoado. Queridos, é tão bom, quando você ora a Deus. Agora, antes de vir para os Estados Unidos, nós saímos da fazenda e viajamos até Brasília, para pegar o avião em Brasília. Deus preparou, Deus prepara as coisas, queridos. E estavam em semana de oração numa igreja, exatamente na igreja onde nossa amiga iria nos levar para assistir o final da semana de oração naquela igreja. E ali estava um pastor fazendo a semana de oração, e ia ter Santa Ceia. Nós tivemos atritos teológicos, de interpretação profética. Nunca nos encontramos pessoalmente. A discussão não foi pessoal, presencial, mas foi através de escritos, de diálogo. Está no meu site apocalipserevelado.com. Ali está o diálogo entre eu e o pastor com quem nós
discutimos através dos escritos. Ele tentando refutar os livros do Apocalipse que eu escrevi, e eu refutando as refutações dele. Passaram-se, isso foi em 2006, e agora estamos em 2022, está certo? Então são quantos anos? 16 anos, não? Pois bem, eu estava fazendo a semana de oração. E lá estava eu assentado, assistindo a semana de oração dele, na sexta-feira à noite, ia terminar sábado. E ele estendeu a mão para mim. Disse: seja bem-vindo, pastor Ramos. Eu pensei, isso é um sinal de reconciliação. Terminado o sermão, fui até ele, dei um abraço nele, disse: vamos lavar os pés amanhã juntos? Vamos, ele disse, vamos. Queridos, Deus se importa, porque eu nunca encontraria este colega pastor na minha vida, nunca. Moramos muito longe um do outro, mas Deus colocou este pastor fazendo a semana de oração e me fez viajar naquele dia para Brasília, para ali pegar o avião, mas mais importante do que pegar o avião era lavar os pés dele. Eu lavei os pés dele, ele lavou os meus pés e nos abraçamos. Estamos indo para o céu. Queridos, Deus ajeita as coisas, Deus dá um jeitinho de fazer você se encontrar com a pessoa, de pedir perdão. Quando você pede que Deus mostre, Deus mostra. O Espírito Santo ouve, o Espírito Santo prepara os corações. Prepara os corações. Portanto, o Espírito Santo nos fará lembrar de coisas e nos convencerá de pecados não confessados. O Espírito Santo cria em você um horror pelo pecado. O Espírito Santo gera em você um sentimento de aborrecimento para o pecado. O pecado se torna repulsivo para você, deixa de ser atrativo. A nossa alma vai sentir repulsa ao pecado. É isso que o Espírito Santo faz, porque para Jesus Cristo o pecado era repulsivo, ofensivo. Agora lemos, queridos, Daniel capítulo 6, verso 11 em diante. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Você já não percebeu que às vezes quando você está orando e alguém chega por trás muito devagar, não fez barulho, mas você pressente que tem alguém observando você? Isso já aconteceu comigo, acontece com as pessoas. Daniel pressentiu que tinha alguém observando. Mas ele parou de orar? Não, irmãos. Não que vai parar. Você vai parar, vai parar o testemunho? Não, continua o testemunho. E ele então, queridos, aqui diz, eles viram, né? Verso 11, então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Verso 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs-no dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. O rei Dario amava Daniel. Ele foi ingênuo quando assinou a lei, não se lembrou de Daniel, e agora ele estava sofrendo por causa de Daniel. Queridos, a Bíblia diz que Dario foi um rei privilegiado por Deus. É um rei privilegiado por Deus. Deus falou para Dario:
o reinado de Dario foi honrado por Deus. Na sequência, quando veio Ciro, sobrinho de Dario, também foi honrado por Deus. Ciro se tornou, na profecia bíblica, um dos símbolos de Jesus, porque foi Ciro que libertou Israel de Babilônia. E é Jesus Cristo que vai nos libertar da Babilônia espiritual e nos levar para o céu. Não para a velha Jerusalém, como foi naquele tempo, mas o nosso Ciro, que é Jesus Cristo, vai nos levar para a nova Jerusalém. E aqui nós lemos agora, a partir do verso 15: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Eles sentiram que o rei estava querendo salvar Daniel. Por isso eles foram de novo. Disseram: não pode, hein? Não pode se revogar a lei. Verso 16: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Queridos, este homem exerceu fé no Deus de Daniel. Ele vai te livrar, Daniel. Ele vai te livrar. Esse homem não era do povo de Deus, como Ciro também não era do povo de Deus, como Nabucodonosor também não era do povo de Deus. Queridos, virão milhares e milhares do leste e do oeste e vão se assentar juntos à mesa, porque eles amam a Jesus Cristo. Milhares e milhares. Agora no tempo do fim, queridos, multidões que não se podia contar, multidões virão de Babilônia, das filhas de Babilônia, e vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus tem muita gente sincera espalhada no mundo inteiro, mas Deus precisa de Daniel. Deus precisa dos remanescentes fiéis que guardam os mandamentos de Deus, que são batizados pelo Espírito Santo, que deem um bom testemunho, que as pessoas vejam Cristo em você. Aqui diz o verso 17: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Assim como selaram a pedra que foi colocada no túmulo de Jesus, foi colocada uma pedra enorme e selada com selo romano, também aqui diz que a pedra foi colocada na boca da cova dos leões, para que não fosse movida, para que ninguém viesse ali e tentasse ajudar a Daniel. Queridos, se Daniel tivesse pulado dentro da cova dos leões, não seria fé, seria presunção. Se Paulo tivesse lá na ilha de Malta, se ele pegasse uma serpente e falasse: olhem aqui, essa serpente é venenosa, quem for picado morrerá, mas eu sou de Deus, eu sou um servo de Deus, vocês vão ver que não vai acontecer nada comigo. E se deixasse picar, isso não seria fé, seria presunção. Fé foi quando foi picado pela serpente, não porque ele se expôs. Ele não se expôs, não foi ele que colocou em risco a sua própria vida. Aconteceu dele ser picado pela serpente e Deus o protegeu. Não foi Daniel que pulou dentro da cova dos leões, ele foi jogado lá. Presunção é quando você se expõe desnecessariamente para provar alguma coisa que Deus não pediu para você provar. Mas se você for jogado na cova dos leões, ou picado por uma serpente, ou lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente, lembrem-se que os amigos de Daniel não pularam dentro do forno de fogo ardente, eles foram jogados lá. Por isso, o rei Nabucodonosor, quando olhou, não viu 3, viu 4, porque Cristo estava com eles no forno de fogo ardente. Quando você não se expõe, mas pela fé fica firme em Jesus, e em consequência da sua fidelidade e integridade, você é lançado no fogo, Jesus estará com você. Amém. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, estarei contigo.
e não temerei. Tem pessoas que andam pelo vale da sombra da morte porque escolheram. Eles escolheram o vale da sombra da morte. Isso é presunção. Mas se você anda pelo vale da sombra da morte, mas não foi uma opção sua, porque nós não estamos no céu ainda, nós estamos na terra, e aqui é um campo de batalha. Deus o protegerá, Deus o libertará. Por isso diz aqui o verso 18: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Um rei pagão passou a noite em jejum, quando o próprio povo de Deus não quer jejuar. Quando você pede para as pessoas jejuarem, e aliás, não adianta você pedir para as pessoas jejuarem, as pessoas só jejuam por motivos pessoais. É verdade. Você vai jejuar por um motivo que não é seu, é de um outro? Difícil, não é? Mas ele jejuou por Daniel. De quem que ele aprendeu essa história de oração e de jejum? De Daniel. De Daniel. E ele tinha 62 anos de idade quando se tornou rei, Dario. E olha, meus queridos, jejuar quando é jovem é bem mais fácil. Depois que a gente fica mais velho, é mais difícil jejuar. Mais difícil. As forças e as energias vão desaparecendo. É verdade. Por isso que as decisões precisam ser feitas, as decisões sérias precisam ser feitas na juventude. Não deixe para a velhice. Na velhice você não vai ter toda aquela energia para fazer decisões radicais. Mas ele jejuou, passou a noite sem comer nada, diz aqui, olha. Então o rei dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou. E para onde ele foi? Para a cova dos leões. O coração dele passou a noite ligado ao coração de Daniel. E o verso 20: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Falou com a voz embargada, como que chorando. Daniel, será que você está vivo ainda? Será que o Deus a quem continuamente serves te protegeu? E o que respondeu Daniel? Queridos, Daniel tinha lá dentro da cova dos leões o leão da tribo de Judá com ele. E quando o leão da tribo de Judá está com você, os outros leões que representam Satanás e os demônios são como que gatinhos. São gatinhos com seus miados. Porque diante do leão da tribo de Judá, Satanás foge, não suporta, porque é um poder derrotado. Mas você tem que se esconder no leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo com você, em você. E o verso 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim o quê? Inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Verso 23: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. A história terminou bonita, não é? Mas não terminou aqui. Veja o que vem no próximo verso. Há pessoas que ficam escandalizadas com isso. Próximo verso: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Sozinhos? O que Deus está dizendo para você? Por que aqueles homens que acusaram Daniel e agora foram lançados na cova dos leões, e antes deles caírem lá no chão,
os leões já pularam, já avançaram, já estraçalharam tudo, moeram os ossos de todos. Mas eles não foi o pai tomou a decisão, mas a esposa foi junto, os filhos foram juntos. O que é que Jesus está querendo ensinar para você e para mim? Que as decisões do pai e da mãe valem para quem? Para os que estão dentro da casa. Ah, não, já criei meus filhos. Quantos anos tem o seu filho? Tem 15 anos. Ele mora na sua casa? Mora. Come do seu feijão, do seu... Sim. Então você responde por ele. O dia que ele ficar adulto o suficiente para se manter sozinho, sair da sua casa e formar outra família, você não responde mais por ele. Mas enquanto você tiver filhos e filhas dentro da sua casa, o que eles veem, o que eles fazem dentro do quarto, na internet, você é responsável aos olhos de Deus, meu irmão. Por isso você não pode dormir à noite sem saber se os seus filhos estão realmente dormindo. Você tem que vigiar. Isso é vigiar e orar, para ver se eles estão dormindo mesmo, ou só não estão navegando pela internet, na pornografia, na promiscuidade, nos vícios. Meus queridos, as decisões dos pais é válida para os filhos enquanto estão sob os seus cuidados. É uma regra isso, regra bíblica. Lá no dilúvio, queridos irmãos, lá no dilúvio, por que as criancinhas de braço, os bebês, por que eles morreram juntamente com seus pais fora da arca? Porque os pais não quiseram entrar. E porque não quiseram entrar, os filhos também se perderam. Agora, por que Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé, entraram? Porque o pai arrastou eles para dentro da arca? Não, eles já eram adultos, eles já eram casados. Mas eles escolheram entrar. Quando a pessoa é adulta, ela toma as decisões. Quando é criança, o pai e a mãe decidem por eles. Mas hoje vivemos num mundo em que querem os direitos das crianças, mas o direito da criança é obedecer o pai e a mãe. Esse é o direito delas. Obedecer o pai e a mãe, porque eles vão responder diante de Deus pelo filho. Nós vamos ter que dizer, meu querido irmão, minha querida mãe, querido pai, nós vamos ter que dizer para Jesus: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Porque Jesus vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? Onde estão? Ah, Senhor, não deu bem que eu quis. Como não deu? Queridos, lógico que muitos vão se perder, mas nós poderemos salvar muitos. Sim. Pela nossa firmeza, não sermos frouxos como Eli. Eli se perdeu e perdeu os filhos. Muitos têm dúvida ainda se Eli se perdeu ou não. Eu não tenho dúvidas. Eli se perdeu com os filhos. Os 3 morreram no mesmo dia. E a arca do concerto foi tomada pelo inimigo. E foi-se dito, e acabou. Acabou, foi-se a glória de Israel. Deus nos cobra pelos filhos, que são herança do Senhor, colocada na nossa mão, meus queridos. Por isso, lembram-se quando aquele Amã fez uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado naquela forca? Vocês se lembram quantos filhos tinha Amã? A Bíblia diz, não? A Bíblia diz, tinha 10 filhos. 10. Os 10 filhos foram enforcados junto com Amã na mesma forca. Ora, mas foi Amã que fez todo o serviço de traição? Sim, mas vocês sabem que a esposa não sabe. Você pensa que a esposa não sabia? Você não acha que o marido chega em casa e conversa com a esposa lá no travesseiro? Olha, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não, vai em frente, é isso mesmo. Tá. Por isso, eles escolheram as consequências também. Vocês se lembram de Acã? Que roubou a capa babilônica e a barra de ouro? Será que Acã morreu sozinho? Não, queridos. A família inteira morreu. Por quê? Porque moravam dentro da mesma tenda. Nem casa era a mesma tenda.
E dentro de uma tenda não tem muito o que esconder, não é, irmãos? Todo mundo sabia que estavam dormindo em cima de uma barra de ouro roubada. Queridos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão, é esse o desafio que Deus está fazendo para você pai, para você mãe. Nós não estamos aqui para adular os filhos, nós não estamos aqui para passar a mão, bajular, não. Nós estamos aqui para levá-los para o céu. E se eles abandonarem o lar, porque não querem se submeter às leis cristãs dentro do lar, deixem que abandonem, mas não deixem de orar e jejuar por eles, porque como o filho pródigo voltou, eles voltarão. Eles terão para onde voltar. Porque se não houver segurança dentro do seu lar, os filhos não terão onde procurar segurança. Se o próprio lar é o centro da perdição. Bendito seja Deus, porque o filho pródigo tinha para onde voltar. Bendito seja Deus, porque os nossos filhos também vão ter para onde voltar. E vão encontrar o abraço do pai e da mãe, amigos que oram e que jejuam pelos filhos. E quando Jesus descer do céu com poder e glória, você pai, você mãe, nós poderemos dizer: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, esta bênção, e que te dê a paz que só Jesus pode dar. Amém? Amém. Vamos orar. Quero orar com vocês. Pai eterno, tem misericórdia de nós. O Senhor colocou nas nossas mãos a tua herança, filhos e filhas que estão conosco, mas são teus. Dá-nos força, sabedoria, firmeza e tato para mostrar o amor de Deus, o caminho de Deus, a obediência a Deus, e podermos ir para o céu não sozinhos. Que triste chegar ao céu sozinhos, se chegar alguém sozinho. Mas nós queremos chegar com os nossos filhos, com os nossos netos, querido Pai. Os nossos netos são filhos nossos também. Nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu. É em nome de Jesus que suplicamos esta bênção e agradecemos. Amém. Amém.